Bom, gente, voltando aqui, deixa eu mandar um beijo pro meu marido lindo, que não está aqui comigo hoje, está trabalhando. Um beijão para você, Rogerinho, para as meninas todas que estão ouvindo a gente, a Larissa, Jéssica, Keia e Natália. Um beijão para vocês também, que estão ligadinhas com a gente aí. E vamos, enfim, falar do que a gente veio para falar hoje, né, Fabiana? Fabiana, a pergunta que eu vou fazer, eu acho que é de todo carioca, todo brasileiro. O que está acontecendo? Porque a nossa economia está completamente desequilibrada. Então, a economia do país está passando por uma grave crise aí, queda do PIB, queda do desemprego. E no estado do Rio de Janeiro, isso não é diferente. O PIB é Produto Interno Bruto. O que isso significa? Porque às vezes tem alguém ouvindo a gente que não o que acontece? Muito consigo. O país ele produz bens, serviços, e existe uma soma do valor monetário desses bens e desses serviços ao longo de um determinado período, por exemplo, um ano ou um trimestre, e se soma isso. Isso significa a capacidade de produção de um país, quanto ele produz. E o correto é que esse produto aumente, porque a população aumenta. Então, você precisa atender às necessidades populacionais. E quando a gente fala bens e serviços, a gente tem que pensar que dentro desses serviços estão incluídos os serviços de educação, os serviços de saúde, a infraestrutura de transporte, tanto aéreo, né, os portos, os aeroportos, as estradas. Então, a gente está falando da capacidade do país de atender a sua população nesses serviços essenciais e nesses serviços básicos, mas também na capacidade de atender às necessidades referentes a vestuário, a alimentação, enfim, todas as necessidades humanas. Então, o PIB é uma medida dessa capacidade de atendimento à população em termos de bens e de serviços. Nenhum país produz tudo aquilo que precisa, por isso existem as importações, o país tem que importar. Mas é importante que o país tenha uma produção capaz de atender essas necessidades. Então, o produto interno bruto é toda a produção de bens e serviços ocorridas dentro do país num determinado período de tempo. E essa produção, que também tem reflexos óbvios sobre a questão do emprego, porque se você tem produção, significa que as pessoas estão empregadas, produzindo, prestando serviços. E se a produção está caindo, isso reflete também na questão do emprego. Então, nós estamos com retração do PIB já há alguns períodos, nós estamos num período que a gente entramos numa situação chamada recessão, que é quando a gente tem retrações aí do PIB durante um determinado período de tempo, essas retrações elas se mantêm, e a gente passando por isso, a gente também está com desemprego, porque as pessoas não estão tendo onde produzir, onde trabalhar, onde prestar serviços, e a gente está tendo aí também essa redução de emprego e de renda. Então, o PIB é uma medida que reflete outras situações nacionais. O emprego é uma delas. E no estado do Rio de Janeiro, a situação não é diferente. A gente viu agora que no dia 17 de junho, o governador em exercício, o governador Francisco Dornelles, ele decretou estado de calamidade pública nas finanças do Rio de Janeiro. Foi. Gente, Serginho fez uma foto aqui agora. O Serginho parou para tirar uma foto. Mulher precisa se preparar para a foto. Então, eu não consegui continuar falando, me desculpa. Eu amo o meu programa por causa disso. A gente é muita gente aqui. Quem ouve sente isso. Desculpa. Mas, enfim, o governador Francisco Dornelles, que está em exercício, decretou estado de calamidade pública para o estado do Rio de Janeiro, porque o Estado está sem condições de pagar os seus servidores. A situação da segurança no Estado do Rio de Janeiro tem causado grande preocupação, sobretudo porque a gente está com o advento das Olimpíadas, chegando já agora em agosto, que inicia as Olimpíadas, e a possibilidade de a gente ter um caos na segurança pública nesse período é preocupação por conta da imagem, que, uma vez queimada nesse sentido, prejudica, sobretudo, o afluxo de turistas
externos, não só de outros países, mas de outros estados também, para a cidade do Rio, para o estado do Rio. Então, agora, em decorrência disso, no dia 21, o presidente em exercício, Michel Temer, editou uma medida provisória que tem força de lei, que autorizou a liberação de cerca de 3 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro, e o objetivo específico é atender às necessidades da segurança pública do Estado. Inclusive, o secretário de Segurança, José Maria Beltrame, esteve em algumas entrevistas na televisão, em jornais, mídias estrangeiras, mostrando a sua preocupação com o caos na segurança, a escalada da violência no Rio de Janeiro, que está bastante preocupante. Esse dinheiro vem, sobretudo, para atender às necessidades desse setor, porque o Rio de Janeiro vai passar agora por esse evento, um evento com repercussão internacional, e a gente já está aí com Zika, com essa questão do mosquito, que já nos envergonha internacionalmente, e ainda temos essa questão do perigo relativo à violência, né, e à segurança pública. Então, são situações que, se não forem tomadas medidas emergenciais, a imagem do Rio de Janeiro vai ficar extremamente arranhada. Você sabe, Fabiana, que é lógico, é muito bacana a gente ter um evento desse porte no país, mas é como eu falei para você aqui em off, nós, infelizmente, não estamos preparados. Nunca estivemos. Então, assim, eu, lógico, como brasileira, eu me orgulho, até certo ponto, de saber que a gente vai ter uma Olimpíada no Brasil. Mas eu me preocupo muito com o que vai acontecer nesse período, porque a gente enfrentando várias crises e trazendo um evento desse porte, trazendo pessoas de outros países. A gente já teve a Copa, que foi um exemplo de fracasso, na minha opinião, né? Desde o show de abertura até o resultado. O show de abertura foi vergonhoso. O show de abertura foi vergonhoso, mas mais vergonhoso que isso é a realidade que o brasileiro vive. A gente não está preocupado atualmente com pão e circo, com festa. A gente está preocupado com os hospitais, com as pessoas morrendo. Então, assim, a gente se voltar para uma festa de cunho internacional é incrível. E receber isso no nosso país é maravilhoso, desde que as nossas necessidades básicas estejam satisfeitas. Exatamente. E que nós sabemos que não estão. Né? Inclusive, quando eu estive em São Paulo, agora em final de março, nós conversamos lá, voltando para o aeroporto, para pegar o voo de volta, nós estávamos conversando com um taxista, né? O taxista estava levando a gente, ele estava conversando, contando que no período da Copa, a entrada do aeroporto era por um outro lado, só na parte do internacional. Fizeram uma reforma monstruosa, realmente está muito bonito, só que os voos domésticos continuavam naquela parte precária, teto desabando, tudo feio, tudo largado. Então, é esse tipo de olhar que a gente tem, e esse tipo de preocupação que nós temos quando a gente se pega num evento desses, porque vai ser feita uma maquiagem. Exatamente. A gente tem problemas que são da estrutura. A saúde tem problemas estruturais. A crise, ela só expõe mais o problema. Enquanto a gente está naquele momento de pujança, de abundância de recursos, parece que a situação não está tão grave. Mas, se a gente for olhar em retrospecto, a saúde pública do Rio de Janeiro já é criticada há muitos anos. Sim, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Não é um problema de agora. Não. A educação não é um problema de agora. Então, essa crise, ela está assim mais exacerbada porque a gente está passando por um momento que é nacionalmente difícil, e o Rio de Janeiro está sofrendo de forma assim mais pesadamente com esse problema, porque o Rio de Janeiro vem perdendo receitas. Vem perdendo receitas por 2 motivos. Um motivo deles é a queda na arrecadação do imposto estadual, ICMS, que incide, né, sobre a circulação de mercadorias e serviços, ou seja, sobre o consumo. Então, se você consome, compra um bem no supermercado, compra um carro, compra uma roupa, um arroz, feijão, e alguns bens desses têm uma alíquota do ICMS bem reduzida, alguns têm uma alíquota bem alta. Então, depende um pouco da natureza do produto, da essencialidade do produto.
Mas, de forma geral, o ICMS é o imposto que o Estado arrecada para levar para os cofres públicos para poder prestar os seus serviços, pagar os seus fornecedores, enfim. E essa arrecadação caiu muito, porque como ela incide sobre o consumo e as pessoas estão desempregadas, o Rio de Janeiro foi o segundo estado que mais desempregou em 2015. Foram cerca de 180 mil pessoas desempregadas no ano de 2015 no estado do Rio de Janeiro. O primeiro foi São Paulo. Então, setores como construção civil, indústria de transformação, desempregaram muito no ano de 2015, e agora há uma grande preocupação, porque quando acabarem as obras para a Olimpíada, cerca de 30 mil pessoas ligadas a essas obras, à construção civil, vão ser alocadas aonde? Com essa crise que estamos. Inclusive ontem, só te cortando rapidinho, ontem circulou nas redes sociais uma notícia com fotos e tudo de um empresário em São Paulo que se suicidou. Em princípio, né? Imagina se tenha sido isso. É aquilo que a gente falou, das matérias que a gente lê só o cabeçalho. Exatamente. Mas, em princípio, ele teria se suicidado pelo fato de estar atravessando a crise e ter tido que demitido 203 funcionários. Exatamente. Então, realmente não é uma situação fácil. No Rio de Janeiro está acontecendo assim em grande quantidade. Então, a arrecadação do ICMS caiu porque, com esse número de desempregados, as pessoas estão consumindo menos. Então, se as pessoas consomem menos, a arrecadação do ICMS cai. Isso é um problema. Então, pouca arrecadação, menos recurso. O outro problema é que o Estado do Rio de Janeiro é altamente dependente do petróleo, dos recursos, do royalty do petróleo. E, em janeiro de 2013, o barril do petróleo estava na casa dos $110. Em janeiro de 2016, esse barril já estava custando $30. Ou seja, se o preço do barril do petróleo cai, a arrecadação, os recursos provenientes do royalty caem. Até 2013, o Rio de Janeiro nadou em recursos provenientes do royalty. O preço do barril de petróleo é altíssimo. E o que aconteceu? Os especialistas dizem que uma grande falha foi a não construção de um fundo soberano para os excedentes do royalty. Então, aquele recurso excedente do royalty, que deveria ter sido construído no momento onde existia a abundância, que agora, no momento de crise, seria utilizado para poder suprir as necessidades e as urgências do Estado. A reserva, né? A reserva. E aí, aquilo que a gente conversava, vem a fábula da cigarra e da formiga. Quem não conhece essa fábula famosa... A gente aprende lá... Que aprendemos quando a gente é criança, que no momento de abundância, no verão, onde você pode sair, você pode produzir, você vai o quê? Estocando um pouco, para no momento do inverno, do frio, ou seja, no momento de escassez, você ter daquele estoque para retirar e se manter nesse momento de crise. E o Estado do Rio não fez isso. Países que têm a sua economia, ou estados que têm a sua economia muito dependente de commodities, o que é o commodity? É um bem, é um recurso natural. Então, por exemplo, o petróleo é um recurso natural. A economia do Estado do Rio de Janeiro depende muito da venda dessa commodity. E países que têm dependência dos seus recursos vindo dessas commodities, essa fonte de recursos ela é muito variável, porque o preço do petróleo, por exemplo, ele é dado no mercado internacional. Então, o preço do barril vai e vem conforme a oferta e a demanda mundial. Quando isso acontece, os países que são produtores de petróleo, nos momentos de alta do preço do barril, tem grande fonte de recurso, o recurso aumenta, então a arrecadação, o recurso proveniente de royalties aumenta, e é nesse momento que você deve aproveitar e fazer uma reservazinha, uma poupança. Isso não foi feito. Então, países como a Nicarágua, Noruega, que é dependente do Noruega, que é dependente do petróleo, e Chile, que é dependente do cobre, que também é uma commodity, são países que fizeram esse fundo soberano para essa commodity, para esses royalties. E aí, nos momentos de crise, eles têm essa poupança para poder fazer. A Venezuela é um caso oposto. A Venezuela é o caso do país, que é um país altamente dependente do petróleo e que torra os seus recursos provenientes de royalties, ao invés de fazer. E a gente vê que a Venezuela está passando por uma situação dificílima. Pois é. E aí eu quero te fazer uma pergunta, assim, com relação a todo esse cenário dramático que nós viemos passando na economia,
A gente vê também que isso é muito fruto de uma crise moral e uma crise política. Uma crise de gestão. Totalmente, né? Que acabou impactando na realidade econômica do país. Porque se de um lado eu estou falando que existe queda na receita por conta do ICMS, né, que aí é uma questão de baixo consumo, baixa arrecadação de ICMS, é uma relação direta, e com relação também à queda dos recursos provenientes do royalties por conta da queda do preço do barril do petróleo, a gente também tem outro lado, que é o aumento das despesas. Foram despesas que foram impulsionadas aí por obras da Copa, por obras da Olimpíada, embora grande parte das obras das Olimpíadas sejam de responsabilidade do município, do governo municipal, mas o governo estadual também assume algumas responsabilidades e algumas dívidas. Então, o endividamento do Estado de Rio de Janeiro, sobretudo com relação a pagamento de servidores, a despesa com o pessoal do Rio de Janeiro, em 2005, correspondeu a 52%, e há a previsão de que isso aumente para 58%. Meu Deus. Então, esse gasto, essas despesas aumentando, né, que já aumentaram num determinado período, nesse período de pujança, você contrata despesas de um lado e, por outro lado, você tem uma queda nas receitas, a crise está instalada. É igual na nossa vida pessoal, né? Se a gente tem despesa e a receita começa a cair, não tem nada que entra. Não tem nada que entre a mais para cobrir essa despesa adicional, você começa também a ficar no vermelho na sua conta bancária. Totalmente, porque aí junta a despesa que já existia com os gastos que vão surgir naturalmente. Vão surgindo e, no caso agora, a receita caindo. Arrecadação caindo, royalty, receita proveniente de royalty caindo. Então, a gente tem essa situação de desequilíbrio nas contas do Estado. Então, essa decretação de calamidade da finança, ela foi feita porque é a primeira vez que isso acontece no Estado do Rio de Janeiro. Na história do Estado do Rio de Janeiro, isso nunca tinha acontecido. Convém lembrar que isso nunca tinha acontecido, nunca antes na história desse país, nunca antes na história desse Estado, tinha acontecido um decreto dessa calamidade, desse tipo de calamidade. Então, realmente, a situação do Estado do Rio de Janeiro é bastante complicada. Estamos aí com níveis de desemprego elevado. A Petrobras, né, como eu disse, o Rio de Janeiro depende muito. A maioria das atividades da Petrobras acontece no Estado do Rio de Janeiro. A Petrobras fez um plano de negócios 2015-2019 que ela reduziu em cerca de 24% a previsão, né, de investimentos, e se a Petrobras reduz previsão de investimento para esse período, significa postos de trabalho que não vão ser gerados, significa produto que não vai ser produzido, então significa menos arrecadação, significa menos renda. Então, a gente tem o Estado do Rio de Janeiro sofrendo bastante por conta dessas situações. Bom, a gente está chegando aqui na nossa hora, né, já para finalizar, infelizmente, porque passa muito rápido e tem muito assunto, é um assunto que me interessa muito. Mas você sabe, né? Você volta. Volto. Mas eu queria te perguntar, Fabiana, para finalizar, do seu ponto de vista como economista, existe alguma luz no fim do túnel para agora, para o próximo ano, ou a gente ainda não tem a menor ideia de quando essa nuvem negra vai passar? Existe uma coisa chamada previsibilidade, que a gente só é capaz de ter quando a gente tem confiança no governo do nosso país, no governo do nosso Estado. É preciso, primeiro, que determinadas coisas fiquem definidas, determinadas situações sejam concluídas. Por exemplo, o que vai acontecer com o nosso governo federal? O que vai acontecer? Está tudo, tudo ainda muito... Exatamente, essa é a palavra. Está tudo muito ainda instável. E a gente, nesse momento, por exemplo, quem investe é quem gera emprego. Né? Uhum. Quem investe olha para frente e não vê muito, o horizonte é muito curto, ele não consegue enxergar lá longe. E os investimentos, para serem feitos, é preciso que você consiga enxergar com um horizonte de tempo um pouco maior. Como a gente está com muita incerteza do plano de vista político, as expectativas não são muito boas, as expectativas são negativas. Então, a gente tem aí pelo menos uns 2 anos para poder conseguir perceber o que pode acontecer. Porque só a partir do momento que você tem uma certa previsibilidade é que os investimentos voltam,
é que as decisões são tomadas. Enquanto não há previsibilidade, as decisões ficam meio que suspensas. E essas decisões que ficam suspensas são as decisões que têm potencial de fazerem com que a economia volte a crescer, de fazerem com que os empregos voltem a ser gerados, enfim. Então, precisamos aí primeiro resolver essa instabilidade política pela qual estamos passando. Uma vez que virmos isso, as pessoas, os empresários, os agentes econômicos, de uma forma geral, vão poder tomar decisões de investimento, de consumo, mais com esse. Quem é que não está com medo de assumir um financiamento de um carro? Todo mundo. Quem é que não comprar tá uma casa, ninguém está fazendo. Então, o que é isso? Decisões dos agentes econômicos estão suspensas por conta da incerteza e da instabilidade. Então, talvez até 2016, 2017, 2018, a gente esteja ainda nesse cenário de baixo crescimento e, às vezes, até de retração, né? E de profundas incertezas. Puxa vida, bom. Infelizmente chegou nossa hora aqui, né, Serginho? Tá vendo que o assunto rende. Meu Deus do céu, é muita coisa pra gente falar. Acho que é comentarista de economia sobre ela. Não, é maravilhosa. Maravilhosa. Tem, aqui a gente tem também, viu? Fabiana, eu já quero deixar aqui o convite aberto para você. A hora que quiser, pode voltar, Obrigada. Porque esse assunto realmente é um assunto muito interessante. E não somente de economia, a gente tem tantas outras coisas para falar também, porque você é uma mulher politicamente envolvida, embora você diga que não goste de participar, de repente, ativamente, mas você tem um posicionamento muito lúcido, muito claro. Eu gosto muito de conversar com você. Obrigada, eu também gosto de conversar com você. A nossa conversa flui de uma maneira muito bacana, assim, muito interessante, que realmente não dá vontade de ir embora, dá vontade de ficar. E não é programado, né, Mariana? E nada é programado. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouco o horário do programa. Semana que vem, Sérgio, vamos conversar sobre isso. Bom, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Se Deus quiser, em breve a Fabiana volta para a gente dar continuidade a esse assunto. Inclusive, porque o nosso país está passando por tantas mudanças e tão rapidamente, né, que acaba sendo uma fonte inesgotável de conversa mesmo. Eu posso mandar um abraço? Claro! Eu queria mandar um abraço para todos os alunos da Faculdade Cinecista de Rio Bonito, para a minha diretora Juliana Benício, todos os professores, e queria parabenizar de modo muito especial o primeiro período desse semestre, que realizou uma ação social agora, um trabalho de responsabilidade social com alguns empresários da cidade, que se juntaram a esses alunos, fizeram uma arrecadação de alimentos e fizeram uma doação para o Recanto Santa Terezinha, né? Que maravilhoso! Fizeram uma arrecadação de alimentos, de água, de cobertor. Os alunos se reuniram, né, se motivaram, se imbuíram aí do espírito de solidariedade com a instituição e compraram armários. Enfim, foi um trabalho muito bonito e que teve um retorno muito interessante, né, e que, com certeza, vai ser muito importante para a formação como pessoa e como profissional deles. Então, parabenizo aí o primeiro período do curso de administração da FACERB. Parabéns. E eu faço das palavras da professora Fabiana as minhas, quero parabenizar esses alunos pela iniciativa, porque é muito importante que no âmbito organizacional a gente tenha sempre aquele foco para as pessoas. Exatamente. De dentro e de fora da empresa. Né? Porque sem as pessoas a gente não vai a lugar nenhum. Tem uma coisa que eu falo, Mariana, a gente só vai sair dessa crise se a gente for solidário. Com certeza. Essa crise ela vai ser resolvida pelo canal Solidariedade, pela ajuda. Nosso hospital está precisando de ajuda, vamos ajudar. Sim, tem inclusive uma campanha aí já rodando nas redes sociais. Eu até ainda não tive tempo para parar para ver o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer. Mas eu vou parar, vou ver o que eu, como cidadã, posso fazer para ajudar. Porque a gente está aí para isso, a gente tem que dar as mãos uns aos outros, não só ficar criticando e culpando, nós temos que tomar uma atitude. Temos. E a atitude de ajudar. Solidariedade, a palavra é essa, sem isso a gente não sai dessa crise nem tão cedo. Maravilha, muito obrigada, Fabiana, pela tua presença. Se Deus quiser, em breve a gente vai estar de volta aqui. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Serginho, Mariana. meu querido, muito obrigada. Obrigada, Serginho. E olha, eu quero agradecer demais a vocês aí pela confiança, pela audiência, pelo carinho que todo mundo tem tido comigo aí, tanto quando me encontram na rua e parabenizam do programa, falam que escutam o programa, ou quando passam pelos outdoor que a gente colocou do programa, falando que gostaram, não sei o quê. Então, assim, eu estou muito feliz por esse carinho, por essa receptividade. E é sempre uma alegria enorme estar com vocês, tá? Eu peço muito a Deus que os abençoe, mesmo para você que eu não conheço pessoalmente, mas que você conhece
de me ouvir falar, ouvir a minha voz. Eu quero que você saiba que eu sempre rezo por você mesmo. Eu peço a Deus pelos meus ouvintes, pelas pessoas que são tão carinhosas comigo. E eu quero, sim, sempre retribuir isso. E tô mandando um beijo pra você. Tô aqui olhando pra câmera, tô toda nervosa, porque eu não tenho jeito com câmera, só com microfone mesmo. Estamos inaugurando a câmera. Estamos inaugurando a câmera aqui. Eu quero que você receba esse beijo, esse meu abraço, tá bom? E se Deus quiser, terça-feira tem mais. Então, um bom fim de semana. Deus te abençoe, te proteja, a sua família também. Se Deus quiser, terça-feira a gente tá junto de novo. Beijo!